Tudo bom, meninos? Bom dia! Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar biomas. Por isso, nós teremos o papel aqui de distinguir ecossistemas, formações vegetais e biomas. Nós iremos aí classificar os principais biomas brasileiros, relacionar esses biomas com os tipos climáticos e com sua ocupação humana ao longo do tempo. Quando estudamos os seres vivos em seus habitats ou ambientes, nós costumamos falar ou denominar o conceito ecossistema. No entanto, o ecossistema é uma paisagem natural que não tem uma definição espacial, ou seja, uma escala de abrangência muito bem definida. Ou seja, pode ser tanto um pequeno brejo, como também um grande deserto, um oceano, uma savana, uma floresta tropical, as áreas polares, uma residência doméstica, uma fazenda ou qualquer floresta que seja. Então, ecossistema é qualquer unidade que abrange todos os seus organismos, as suas interações entre elas e aquelas entre seus organismos e o seu ambiente físico. Como nós podemos observar aqui, pode ser tanto uma poça de água ou uma floresta. Lembrando que uma floresta, como por exemplo a floresta amazônica, ela abrange uma grande ou uma imensa região. Assim, quando se refere ao ecossistema amazônico, nós nos referimos a milhares de ecossistemas vizinhos e integrado numa paisagem maior, o bioma. O ecossistema ele é constituído de fatores abióticos, solo, água, ar, umidade, temperatura, salinidade, entre outros, como também de fatores bióticos, como os seres vivos que constituem aquele habitat. E o habitat é o local onde a espécie é encontrada, ou seja, é o seu endereço dentro do ecossistema. Aqui nessa imagem nós podemos observar a relação entre os seres vivos e não vivos dentro de um ecossistema. O conceito bioma refere-se a um imenso ecossistema, ou seja, uma paisagem natural geralmente definida pela vegetação. Por exemplo, a taiga, a tundra, o cerrado, a floresta amazônica, que abrange uma área de milhares ou de milhões de quilômetros quadrados. O termo bioma é de origem norte-americana. Os europeus, em geral, preferem falar em biocinose, ou formação florestal, ou paisagem vegetal. Existem no mundo várias formações vegetais ou biomas, como nós podemos aqui observar nesse mapa. A tundra nas regiões polares, no extremo norte, a taiga, que está abaixo da vegetação da tundra, uma região também muito fria, a floresta temperada, também aí fazendo fronteira com as regiões da taiga, a floresta tropical nas regiões mais próximas das regiões do Equador, os campos, que são áreas que predominam em regiões subtropicais, tanto nas regiões ao norte da linha do Equador ou ao sul do Equador, as regiões de savana, que nós podemos observar que há em grandes áreas da África, também do Brasil e também nas regiões da Oceania, e há desertos, que predominam principalmente as regiões africanas e no Oriente Médio. Também há grandes áreas desérticas nas regiões da Oceania, como nós podemos observar aqui. Devido ao Brasil possuir um imenso território com uma área que vai a mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no Brasil existem aí várias paisagens vegetais ou biomas. Todavia, é bom não esquecer que, juntamente com a fauna e a flora, a vegetação natural constitui aí os primeiros elementos da paisagem que o ser humano modifica. São profundamente afetados pela ação humana, sobretudo quando há o crescimento econômico da região, com a abertura de estrada, construções de hidrelétricas, de cidades, de fábricas. É bom lembrar que quando os portugueses chegaram no século XVI para a colonização do território brasileiro, as áreas litorâneas foram a primeira a ser afetada, principalmente a floresta atlântica, ou seja, a Mata Atlântica litorânea, retirada naquela época para atender a demanda do pau-brasil. Posteriormente, passou a ser ocupada a área
com atividades agrícolas, como a cana-de-açúcar. O bioma ele engloba tanto a vegetação quanto a fauna de uma área e abrange uma somatória de ecossistemas vizinhos e aparentados. Aqui no mapa do IBGE, criado em 2005, onde define os principais biomas brasileiros, nós podemos observar aí, o bioma amazônico, o cerrado, a caatinga, a mata atlântica e os pampas. E aqui a área de abrangência do território brasileiro. O Pantanal, que está aí como 1% do território brasileiro. Os campos, que ocupam apenas 2%, a Caatinga com 9% do território brasileiro, seguido aí pela Mata Atlântica, 15%, de todo o território brasileiro na área litorânea, seguido pelo Cerrado, que hoje é bastante destruído, mas que ocupa em torno de 24% do território brasileiro, e a Floresta Amazônica, que praticamente ocupa aí metade do território brasileiro, com 48%. O ponto de partida para definir um bioma é sua formação florestal. Como nós podemos observar aqui, a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica. Então a sua formação florestal é o nosso ponto de partida. Ela é o que caracteriza o bioma e muitas vezes é definido como uma grande formação florestal. O esforço em definir bioma e ecossistema está no fato de defender na defesa da biodiversidade, na preservação da biodiversidade daquele local. A biodiversidade ela é caracterizada como a diversidade biológica ou variedade de seres vivos que habitam determinado ecossistema ou bioma. Assim, o levantamento sobre os biomas abrange a riqueza de seres vivos e sua biomassa, e principalmente a biodiversidade. A floresta amazônica é uma floresta latifoliada, ou seja, de folhas grandes e largas, em áreas ou regiões de temperaturas mais elevadas. Abrange cerca de quase 50% do território brasileiro. Cerca de 20% do território da floresta amazônica já foi retirado para a área de ocupação econômica, seja mineração, produção agrícola, como a pecuária e a agricultura, áreas urbanas e industriais. Mesmo assim, a floresta é uma das mais importantes do mundo, abrangendo não só o Brasil, mas vários territórios de outros países, como Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Colômbia, Bolívia, Peru. Então, seja a floresta amazônica, a nossa floresta, é considerada e chamada de Amazônia Legal. A Amazônia Legal é a que está no território brasileiro, e a Amazônia Internacional, que está fora do território brasileiro. É uma floresta heterogênea, com milhares de espécies vegetais. Muitas dessas espécies ainda nem foram catalogadas e ainda nem são conhecidas. É uma formação florestal perene, ou seja, durante todo o ano a vegetação continua verde, não perdem suas folhas do outono para o inverno, como é comum nas florestas de regiões de clima temperado e frios, as chamadas florestas caducifólias. É uma floresta densa, onde a vegetação cresce muito próximas uma das outras, e são comuns as plantas parasitas. Costuma ser dividido em 3 compartimentações: a mata de igapó, a mata de terra firme e a mata de várzea. A mata de igapó ela é encontrada à margem dos rios e é constantemente alagada. Suas vegetações são adaptadas à região úmida e à presença constante da água. E as espécies comuns nessas regiões são a Vitória régia, as orquídeas, as bromélias. As áreas de mata de várzea são regiões que periodicamente são inundados pelas águas, principalmente na época das cheias ou as vazões dos rios, quando eles transbordam, ocupando essas regiões aqui. As espécies mais comuns nessas áreas aqui são as seringueiras. As áreas de mata de terra firme ocupam a maior parte da floresta amazônica. Recobre áreas de planaltos sedimentares e estão em regiões
onde as cheias não conseguem alcançar. As espécies comuns dessas regiões, podemos citar aí as castanheiras e o guaraná. No total, a floresta amazônica, tanto brasileira quanto internacional, ocupa um espaço de mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, esse gigante é frágil. A floresta sobrevive daquilo que ela mesma produz, ou seja, do seu próprio material orgânico, em meio a um ambiente úmido com chuvas abundantes. A menor imprudência humana pode causar sérios riscos a esse bioma. Desmatamentos, atividades mineradoras e muitas das vezes clandestinas, como madeireiras, pode causar problemas sérios a esse bioma. A menor imprudência pode causar danos irreversíveis a seu equilíbrio delicado. A floresta abriga cerca de 2.500 espécies de tipos de árvores, 1/3 da floresta tropical do mundo, e 30.000 das 100.000 espécies de plantas que existem em toda a América Latina. Nesse bioma, existe cerca de 262 áreas sob proteção legal, que totalizam aí cerca de 676 mil quilômetros quadrados, ou seja, 13% de toda a área da floresta amazônica brasileira. O bioma cerrado ele ocupa cerca de 24% do território brasileiro. Costuma ser considerada aí um tipo de savana. E a vegetação é típica de clima semi-úmido, ou seja, ele é menos úmido do que a floresta amazônica, com solos relativamente pobres. As savanas são bastante comuns no continente africano e também nas regiões da América do Sul, e apresenta aí condições climáticas e pedológicas, os solos, semelhantes à do nosso continente. Até pouco tempo, o cerrado era considerado um bioma pobre. Hoje, é visto como um dos mais ricos em biodiversidade e também um dos mais complexos biomas do mundo. Cerca de 45% da vegetação do cerrado já foi destruída, processo que se acelerou mesmo nas últimas décadas por causa da modernização e expansão da agricultura, no Brasil Central principalmente, com plantação de soja principalmente e outros cultivos e criações. O cerrado é cortado por 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul: Tocantins-Araguaia, São Francisco e Prata, o que favorece aí a manutenção de uma biodiversidade surpreendente. Estima-se que a flora da região possui aí 10.000 espécies de plantas diferentes, muitas das quais são usadas na produção de cortiça, fibras, óleos, artesanato, além de medicina e alimentício. São 759 espécies de aves reproduzindo na região, onde se encontram também 180 espécies de répteis e 195 de mamíferos, incluindo 30 tipos de morcegos catalogados na área. O número de insetos é surpreendente. Apenas na região do Distrito Federal há 90 espécies de cupins, 1.000 espécies de borboletas e 500 tipos diferentes de abelhas. Nos últimos anos, o cerrado perdeu uma grande parcela de suas áreas naturais, causada principalmente pela expansão da soja, aumento das queimadas, da abertura de novas áreas para a implantação de projetos agrícolas como a pecuária, a agricultura e também da carvoaria, muitas dessas de forma clandestina. Daí surge a necessidade de preservação do cerrado. Como nós podemos observar no mapa aí, grandes áreas do cerrado já foi devastada, conforme nós podemos observar essas áreas de amarelo. Mas as áreas de verde, uma grande parcela, como nós podemos observar, está preservada. Em algumas regiões aqui, que nós podemos observar, áreas alaranjadas, áreas de regeneração do cerrado. O cerrado tem um grande poder de regeneração, tá? Mas isso também a necessidade de preservação, ou seja, as unidades de conservação. Tá? Hoje existem cerca de 66 unidades de conservação do bioma cerrado. Em conjunto atinge aí cerca de 161 mil quilômetros quadrados, ou cerca de 8% da região dos cerrados. Bom, pessoal, ficaremos por aqui. Na próxima aula daremos aí continuidade a esse nosso assunto sobre biomas. Até lá, então!